Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Montgomery e nós estamos em dezembro de 2024. Eu já fiz um outro vídeo apresentando esse canal, porque até um tempo atrás eu usava esse canal apenas para apresentações musicais minhas. E agora eu estou usando também para mostrar minhas opiniões sobre espiritismo, sobre política e sobre vegetarianismo. Então, se você não viu o meu primeiro vídeo dessa nova fase do canal, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, você pode ir lá olhar. Naquele primeiro vídeo, eu fiz uma recomendação também de vídeos do NEFCA. NEFCA significa Núcleo Espírita de Filosofia e Ciências Aplicadas. Se você digitar NEFCA lá no YouTube, você verá vários vídeos, são vídeos muito interessantes, eu recomendo muito. E o NEFCA vai explicar muito melhor essas questões do espiritismo do que eu posso explicar. Então, eu não vou repetir o conteúdo do NEFCA, eu vou eu vou falar coisas sobre aconteceram depois, sobre consequências dessas mudanças que aconteceram no espiritismo, né? O que está acontecendo no espiritismo brasileiro? Do ponto de vista político e doutrinário, é fruto de um personalismo e de uma idolatria que começaram há muito tempo. Alguns médiuns foram colocados em altares, em posições que, para muitos, não podem ser questionadas. Eu esclareço que eu tenho todo o respeito à obra de caridade do Divaldo, mas eu não posso deixar de comentar de forma independente o conteúdo de sua mensagem. E eu vou comentar usando a minha capacidade de ler nas entrelinhas. Vou comentar um áudio do Divaldo, de 2017. Eu vou deixar o link desse áudio também na descrição, se você quiser ouvir o áudio completo. Vou começar então. Para homens ou mulheres que gostam muito de sexo, o que seria saudável no sexo para o espiritismo? Para o espiritismo, nada. É assexuado. Não tem nada que ver. Agora, para o espírito, que é saudável no sexo, é uma vida sexual equilibrada. Bom, a resposta começa confusa. Foi perguntada uma coisa para homens e mulheres e foi respondida outra. Para o espiritismo. Para o espiritismo, nada. Embora haja um para o espiritismo na pergunta, isso queria dizer de acordo com o espiritismo. Então a pergunta poderia ser reformulada da seguinte forma. Para homens ou mulheres que gostam muito do sexo, o que seria saudável no sexo de acordo com o espiritismo? Evidentemente o espiritismo não é sexuado. Mas por que a ênfase nisso e por que o nada? Começa então respondendo que, para começo de conversa, nada do sexo é saudável? E o que é a vida sexual equilibrada? É porque ele responde que o saudável é uma vida sexual equilibrada. Então é comum esse tipo de resposta, que não responde diretamente, mas ele remete a uma outra pergunta. Daí a gente tem que perguntar um novo passo, o que é a vida sexual equilibrada? Mas vamos prosseguir. A pessoa gostar muito de sexo não é nada demais, como muita gente gosta de feijão e morre empanzinado. Para isso nós temos nos desvios do feijão. Bom, aí ele faz uma comparação com gostar de sexo e feijão. Note que ele não fez nenhum comentário sobre a qualidade do feijão, sobre a variedade, sobre a origem do feijão, sobre
ele falou apenas sobre a quantidade de feijão. Então eu posso pensar que ele está falando sobre a quantidade de sexo. Aí eu pergunto, será que alguém morre por fazer muito sexo? Será que ele conhece alguém que morreu por fazer muito sexo? Você que está aí me ouvindo, você conhece alguém que morreu por excesso de sexo? Se tiver conhecer, posta aqui nos comentários, por favor. Fenômeno sexual, muitos distúrbios. Deixa eu voltar E aqui. qual seria a automusinado? Para isso nós temos, nos desvios do fenômeno sexual, muitos distúrbios. E qual seria a autocura, a disciplina da mente? Porque Bom, ele diz que desvios do fenômeno sexual e muitos distúrbios. Bom, note que no discurso dele ele não usa conectores explícitos de causa e efeito. Os distúrbios são consequências dos desvios ou são causas? Vou usar a mesma estrutura de frase dele com outro conteúdo. Nós temos na dengue um vírus. Nesse caso, o vírus é causa da dengue. Ou poderia dizer, nós temos na dengue dores articulares. Nesse caso, as dores articulares são consequências da dengue. Bom, eu estou comentando aqui a fala de um escritor que já escreveu talvez uma centena de livros, que poderia ser mais preciso na sua linguagem. Mas parece que é proposital essas respostas em que fica sempre uma pulga atrás da orelha para que a pessoa fique pensando em que ela está fazendo pode ser um desvio. Ele continua, qual seria a autocura, a disciplina da mente? Eu pergunto, autocura para quê? Para esses distúrbios que ele não diz o que são? Mais uma vez, um posicionamento vago, vai caber a pessoa que pede orientação identificar se ela tem um distúrbio causado por um possível desvio de fenômeno sexual, que ela também não sabe o que é, e ela vai agir com uma disciplina que ela também não sabe como é. Talvez fique a mensagem que, claro, dependendo do grau de compreensão, de segurança da pessoa que está ouvindo, talvez fique a mensagem, na dúvida, reprima-se. Vamos prosseguir. vai chegar um momento em que as funções orgânicas, por cansaço, as funções desvios do fenômeno sexual, muitos distúrbios. E qual seria a autocura, a disciplina da mente? Porque vai chegar um momento em que as funções orgânicas, por cansaço e exaustão, diminuirão as fontes de estímulo. O homem vai correr. As funções orgânicas, por cansaço e exaustão, vão diminuir as fontes de estímulo. Mais uma vez, sem usar um conector de causa e efeito, será que ele quis dizer que esse cansaço e essa exaustão são consequências dos ditos distúrbios causados pelos desvios que não foram curados com a disciplina da mente? Ora, esse cansaço ocorre naturalmente com o envelhecimento e ocorre em todos os aspectos da nossa fisiologia, não apenas o desempenho sexual. Dependendo da saúde da pessoa, ele vai acontecer, vai ser mais intenso ou vai ser menos intenso, vai ser mais precoce ou vai ser mais tardio. Vou ter que voltar um pouquinho aqui o áudio, que passou um pouquinho. Porque vai chegar um momento em que as funções orgânicas, por cansaço e exaustão, diminuirão as fontes de estímulo. O homem vai correr para aquela substância que é estimulante, mas é vasodilatadora, vai produzir ruptura de vasos cerebrais e ele vai ter derrames cerebrais, vai ter problemas cardiovasculares. Bom, então essa substância estimulante e vasodilatadora, eu desconheço que substância é essa, não sei que substância ele se refere. Deveria falar, pois se é tão perigosa assim, por que ele dá a informação pela metade? Os tratamentos mais comuns de disfunção erétil não são com os de estimulantes. Em geral, o homem tem o desejo, mas o órgão não responde. Imagino que o Divaldo esteja falando do Viagra, cujo princípio ativo é a sildenafila.
e outros medicamentos de sua classe. Essas substâncias não são estimulantes. O homem continua dependendo do estímulo para obter o efeito desejado. E nessa frase não caberia a conjunção adversativa mas, quando ele diz é estimulante, mas é vasodilatadora. Porque a vasodilatação não é um efeito colateral do medicamento. A vasodilatação é o seu mecanismo de ação. Esses medicamentos são inibidores da fosfodiesterase 5, o que proporciona um relaxamento do tecido muscular peniano, que passa então a receber mais sangue. E isso provoca a ereção. Tem um efeito seletivo, isso quer dizer que ele acontece mais na região desejada, mas não é exclusivo, então provoca vasodilatação no resto do corpo também. Agora vamos chegar no maior contrassenso dessa resposta. A vasodilatação não provoca ruptura de vasos, pelo contrário, ela protege os vasos. A sildenafila foi criada para tratar problemas cardiovasculares, como hipertensão e angina. Angina é a dor no peito. E a descoberta do efeito para tratamento da disfunção erétil foi acidental. É claro que, como todo medicamento, em todo medicamento existem efeitos colaterais, existem contraindicações, existe uma dose adequada e a pessoa deve procurar um médico para fazer uma avaliação, para fazer ou não a prescrição. Eu não sei se o Divaldo tem alguma formação ou conhecimento na área de saúde, se alguém souber, comente aqui, por favor. Mas o que dá a perceber, daí eu digo que sei ler nas entrelinhas, é uma certa censura, um julgamento moral sobre aquele homem idoso. Mas nem sempre só o idoso. Pode ter um homem mais jovem também, que tem uma disfunção erétil, e recorre ao Viagra. Por quê? A pessoa pode tomar medicamento para diabetes, para colesterol alto, para pressão alta, para qualquer problema de saúde, mas para uma disfunção erétil não pode tomar uma medicação? Tem que se conformar com a decrepitude da vida e pegar um texto para rezar ou vai passar o resto da vida jogando baralho? Vamos prosseguir. E a mulher, por seu turno, vai recorrer a determinados hormônios que vão ajudá-la a antecipar a chegada do câncer. Pô, aqui sobrou para as mulheres também, né? Ele está falando aqui sobre o tratamento hormonal, né? O tratamento hormonal ele não está voltado apenas para a questão da sexualidade. A mudança de hormônios, né? A queda hormonal da mulher, ele tem efeitos em várias questões de saúde da mulher. O tratamento de terapia hormonal é um tratamento polêmico, ele tem benefícios e tem riscos. E precisa ser avaliado, uma avaliação individual, uma avaliação muito criteriosa, precisa ser avaliado por um profissional de saúde, que vai avaliar os sintomas da mulher, a intensidade desses sintomas, o momento, a fase que ela estiver passando, para chegar a uma conclusão responsável sobre a conveniência ou não desse tratamento e a sua duração. Repetindo, essa avaliação deve ser feita por um médico. Médiuns e religiosos cuidam de questões espirituais. Médicos e outros profissionais de saúde cuidam de saúde, cada qual no seu quadrado. Vamos prosseguir. Então, qual é a autocura? A disciplina. O sexo foi feito para o ser, e não o ser para o sexo. O sexo foi feito para o ser e não o ser para o sexo? Não sei exatamente o que ele quer dizer com isso. O que eu posso dizer é que nós só estamos aqui porque existe sexo. Seres animais, inclusive nós humanos, somos programados biologicamente para buscar o sexo. Imagine se isso não existisse. O ser humano lá nas cavernas teria a capacidade de pensar que precisaria fazer sexo para reproduzir e perpetuar a espécie? Ou teriam espíritos que iriam lá aconselhá-los
sobre a importância disso. Então, precisamos entender que temos desejo instintivo e que, claro, devemos modular esse impulso com a razão, mas não negá-lo, não reprimi-lo. Aí ele vai prosseguir falando sobre um seminário que ele participou, e que nesse seminário uma moça o procura e diz que de uma situação de sofrimento. Eu vou adiantar aqui um pouco o vídeo para 4 minutos e 18. E ela me disse: o senhor imagine que desde os 15 anos, eu diariamente tenho um parceiro novo. Eu multipliquei rápido e digo, ela já varreu a cidade. Porque dos 15 ao 27, 12 anos vezes 365, não repetia. Para ver os nossos distúrbios como são e como nos tornam cegos à realidade. Ela estava achando a maior vantagem. Eu disse, pois não, doutora. Tá, aí uma situação realmente complicada. Uma pessoa que ela não repetia parceiro e tinha relações todo dia sem repetir parceiro, e ela estava em sofrimento. Ela não conseguia se ligar afetivamente a um homem. Realmente uma situação que merece uma atenção, um cuidado. Mas por que ele tinha que pegar um exemplo tão extremo, né? A gente, vendo o áudio como um todo, isso tem um propósito, né? E a certa altura, ele propõe que essa mulher visite um casal de aidéticos. Inicialmente ele fala soropositivos, mas depois, pela descrição da situação, seriam aidéticos. Eu vou avançar aqui para 7 minutos e 40 do áudio. Hormônios psíquicos. O amor é o grande condimento que proporciona essa maravilhosa plenitude. Esse estado de harmonia, sem os acepipes que se procura quando se está cansado da função normal sem amor. A senhora deve amar, disse-lhe. Eu aqui nesta cidade, eu venho uma vez por ano nos últimos 12 anos naquela época, hoje 15. Eu venho todo ano, e há 4 anos, eu visito um casal de soropositivos do HIV, que me produz uma amizade, uma ternura infinita. Já que a senhora não consegue amar a nenhum homem, eu tenho certeza que se a senhora visitar o meu paciente, a senhora o amará. São os olhos mais lindos que eu jamais vi num corpo. Bom, então aqui ele propõe que essa mulher que estava com esse problema visitasse esse casal de aidéticos. Seria uma tática para que uma pessoa, talvez, numa situação física que não provocasse nela um desejo sexual e ela curtisse ali uma afetividade sem o desejo sexual. Mas vamos mais para frente, que eu quero mostrar o comentário sobre a AIDS. Mais ou menos ali a cerca de 11 minutos do áudio. Na extensão, traduzir-nos. Ela me olhou espantada e disse, é a primeira vez que eu vou fazer terapia com um portador de AIDS. Eu digo, eles têm muitas lições para nos contar. Porque a AIDS tem 2 vertentes. A da indignidade humana, quando nos oferece sangue contaminado. E a da indignidade humana, quando nos leva para buscar a AIDS onde ela se encontra. Porque é uma doença que nós só temos se quisermos. Ou se usarmos drogas com picadas de agulhas contaminadas. Daí nós fomos buscar. Ou o poder público nos vendeu um sangue contaminado por negligência. Bom, aqui eu terei que comentar que não se vende sangue no Brasil.
E não só é o poder público que fornece sangue. E como assim só temos AIDS se quisermos? Há outras formas de contrair AIDS, uma cirurgia com material não esterilizado, transplante de órgãos de um doador contaminado, estupro, transmissão congênita, acidentes sofridos por profissionais de saúde que atendem pacientes contaminados. Mas eu queria entender por que a ênfase na AIDS nessa resposta sobre o sexo. Tudo bem, acho que teria que dar uma ênfase aqui na questão do sexo seguro, né? Proteção, uso de preservativo. Por que ele não fala sobre isso? Mas vamos prosseguir. Aos 12 minutos e 9, ele vai de não desejo. Então eu perguntei, já que eles têm dependência econômica e moram numa enfermaria privada, num pequeno apartamento, eu perguntei se eles mantinham relacionamento sexual intenso. E eles disseram que não. Mas como? Vocês estão morrendo e não se aproveitam? Não. Não necessitamos. Porque agora nós nos amamos. Tocamos-nos, sorrimos. Lamentamos a nossa infantilidade juvenil. Isso nos basta. E ele contou. Bom, aqui está relatando que a moça perguntou para o casal, né, sobre a questão da sexualidade deles. Então, e eles responderam que não fazem mais sexo. O que Edivaldo quer dizer com isso? Por que esse exemplo? Significa que quem ama não precisa fazer sexo? Ou que a gente só faz sexo porque precisa? Sexo é só uma necessidade? Eu não preciso comer sorvete para viver, mas eu gosto de sorvete, por que eu não comê-lo? Ou quem não faz sexo está numa posição superior à de quem faz? Bom, e agora eu vou passar aqui para mais ou menos uns 20 minutos do áudio, onde ele conta um caso de uma outra senhora que ficou viúva. Antes disso, ele conta que a moça que o procurou para esse tratamento, né, ela namorou, casou, teve filho, foi feliz, que bom. Mas vamos aqui, eu quero mostrar um outro detalhe aqui. E eu lhe perguntei, e agora? Ela disse, é tão maravilhoso ter apenas uma pessoa para nos comprazer. Notem a colocação. Eu disse, a senhora já pensou em comprazê-lo? Porque até agora a senhora somente recebeu. E já pensou nele? Como me contou uma amiga com muita propriedade, que uma senhora era casada e vivenciou experiência, sofreu muito, e o marido por fim morreu. E ela disse, graças a Deus, eu aguentei até o fim, suportei-o até o fim. E o mentor espiritual lhe disse, na próxima encarnação ele vai voltar com você. Para quê? Para amá-lo até o fim. Nossa, mas que castigo, hein? A pessoa suportou o marido até o fim, sendo que existe também a possibilidade de um divórcio. Quer dizer, nós não estamos mais no tempo em que a gente tinha uma igreja que impunha que o casamento tem que ser para sempre, até que a morte o separe. Existe a possibilidade de um divórcio. Então, ela
teria essa opção, foi além na permanência de um casamento infeliz. Cada um sabe da conveniência ou não de permanecer num casamento, quer dizer, porque tanto a permanência quanto a separação muitas vezes são situações difíceis, mas ela foi até o fim, e aí depois recebe uma mensagem dessa de que na próxima encarnação ela teria que reencontrar esse marido, quer dizer, estar de novo com ele com a obrigação de amá-lo. Então, amar uma determinada pessoa é uma obrigação? Onde é que está o livre-arbítrio? A pessoa não pode nem escolher quem vai amar? Bom, então é isso. Nós vamos caminhando para aí ele vai caminhando para o final do áudio. Fala um pouco também sobre obsessores, porque é um recurso argumentativo que o espiritismo brasileiro moderno usa muito para convencer as pessoas. E, enfim, o que eu vejo no espiritismo brasileiro é uma postura de censura velada em relação à sexualidade. Enquanto os evangélicos são mais diretos, com proibições do sexo antes do casamento, ou de determinadas práticas sexuais, no espiritismo brasileiro parece haver a intenção de sempre deixar uma pulga atrás da orelha das pessoas, uma dúvida, uma sensação de estar fazendo algo errado, que tem um obsessor azulzano e por aí vai. Então, eu acho que tudo isso é consequência de uma postura que tem no espiritismo brasileiro de colocar os escritores, os médiuns mais famosos num pedestal, à prova de qualquer questionamento, à prova de qualquer crítica. Uma postura de idolatria, uma postura que contrária à fé raciocinada. Então é isso que eu queria dizer. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça seu comentário, compartilhe, inscreva-se no canal e um abraço, até o próximo vídeo.